Ahora viene el contrato con Dios. Nosotros hacemos un contrato con Dios. ¿Cómo es esto? Essa misericórdia da parte de Deus não há limites. Não encontra limites. Pois em Deus tudo é infinito. Pero de la parte del hombre sí encontra limitações. Pois el mismo Deus que ama a los justos, afirma el Salmo, entorpece el camino de los malvados. Entonces dice que Dios que ama al justo entorpece, dificulta el camino de los malvados. Es necesario aquí considerar dos aspectos. Primero, que a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, sino uma realidade concreta, com a qual Deus revela seu amor e revela um sentimento de ternura, de indulgência e de perdão. Ternura, indulgência e perdão. A palavra ternura, que se utiliza tanto, tem uma raiz bastante interessante. En el hebreu bíblico, o termo ternura se utiliza para significar entranhas, el ventre materno. Então, a palavra, a origem da palavra ternura, viene justamente de aquilo que está mais interno em la persona, del ventre materno, donde todos nosotros hemos nacido. Entonces, daí ha nacido esta palavra ternura. Revela el amor, um sentimento de ternura, indulgência e de perdão em Deus. Essa é a primeira consideração. A ternura de Deus, Criador de todos os homens, acompanha seus filhos em todos os momentos, esperando como el Padre del Hijo pródigo su retorno. Vamos recordar um pouquinho da parábola, cerrar isso aqui, não? Em uma terra lejana, muito lejos, Cristo disse, havia um homem que tinha 2 filhos. Um dia, o hijo chegou a seu papá e disse, papá, estou cansado dessa vida monótona e sem graça da hacienda. Todos os dias são iguais. Eu cresci, papá. Eu não sou um ninho. Eu quero outras coisas que essa casa não pode dar. Padre, dá-me a parte da herança que a mim me cabe. Já tenho listo meu cavalo e amanhã mesmo vou a partir. Por mais que o padre haya insistido, o hijo não cambiou de parecer. E o padre, então, separou aí a herança e lhe entregou todo o que lhe cabia. Contra sua vontade, o padre se viu forçado a repartir a herança e ao dia seguinte, em uma triste e nublada manhã, entre lágrimas amargas, o padre viu a seu filho alejar-se entre o povo que levantava o trote do cavalo. Imaginem-se ustedes a última curva em que o padre mira a seu filho. A última mirada em los ojos de seu hijo. Aqueles ojos que ele ha visto desde o nascimento. E com angústia, com dolor, siente esses ojos frios. Sem dúvida, sem tristeza, sem sequer titubeio. Passam os dias, passam os meses, passam os anos e nunca mais nadie escutou, nada ouviu, nem ouviu falar del pobre jovem. Entretanto, ele se havia colocado em um lugar muito distante. Aí, o hijo pródigo viveu entre pessoas que tinham costumes muito diferentes de lo que havia aprendido em sua casa. E como traía harto ouro e plata em sua bolsa, não tardou em cercar-se de amigos. Amigos del dinheiro e del placer. Amigos cuya sinceridade não excedia o tamanho de uma moneda. E nessa terra, nessa companhia, sem pensar e sem prever, o hijo pródigo desperdigou toda sua fortuna em uma vida desenfrenada, em uma vida incluso de pecados. E quando já havia gastado todo o que tinha, tudo o que possuía, houve uma grande sequia, uma grande hambre naquela região. E então, sem recursos, começou a passar necessidade. Ele que nunca havia trabalhado, nada sabia hacer, todos os falsos amigos desapareceram. Empurrado por el hambre, buscou trabalho, mas não tinha experiência em trabalho. E os capatazes rechazavam aquelas manos débiles e finas que não tinham prática com o trabalho. Por fim, recorrendo ao último, o pior caminho, em la menor e mais pobre de las aldeias, chegou a última
e mais sucia de las casas, onde um velho e repugnante homem finalmente lo aceptou a trabalhar. Mirou suas manos. Que manos finas! Vago e ordinário, tu nunca trabalhaste. Tu não sabes fazer nada. Bien, se quieres quedarte aqui, puedes cuidar de mis puercos. Pero, ojo, cuídalos bien, porque estes puercos valem mais que tu. Um dia os puercos podem dar alegria a um banquete. E tu nem sequer és capaz disto. Vete, e al final puedo dar-te lo que sobra de mis empregados. Pero efetivamente, quase nada restava e o pobre chico passava hambre. Não tinha que comer. Estava aí, cuidando de los puercos, ponendo a comida e tirando a comida a los puercos. E em determinado momento, tal foi o hambre, que, olvidando sua dignidade humana, se lhe ocorreu roubar a própria comida de los puercos. Então, em determinado momento, mira um lado, mira o outro, não há nadie, e aqui está a comida, e começa a comer a comida dos puercos. E nesse momento chega o dueño de los puercos. Leproso, o que estás fazendo? Estás roubando a comida de mis porcos. Como haces isto? La próxima vez que roubes algo, te vou queimar as manos. Nunca roube nada aqui. Como haces isto? E o pobre chico, nesse momento, parou e pensou: aí está. Agora, eu valgo menos que um puerco. Nunca pensei que ia chegar a isso. Mi casa, mi papá. Eu tinha tudo em minha casa e agora estou aqui a cuidar de puercos. Então, recapacitou. Sim, vou regressar. Volverei a minha casa e direi a meu papá: papá, he pecado contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um de tus empregados. Pero desde que o filho partiu, o padre se deleitava pensando em seu filho. Sonhava por la noite, onde estava seu filho? Que estará fazendo? E despertava por la madrugada, pensando em seu filho. Onde estará meu filho? Que estará fazendo? Pero em certo momento, em um lugar distante, vê alguma coisa perdida à distância. Vê algo como um vulto e disse, e nesse momento seu coração dispara. Será ele? Será meu filho? E começou a gritar, hijo mío! E sua voz se mescla com a voz do filho, papá! E os dois se encontram em um maravilhoso abraço. O filho então se põe de rodilhas e diz, papá, he pecado contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado seu filho. O papá interrompe o discurso do filho e diz, hijo, não hables assim. Não importa o que haya sucedido, o que realmente importa é que estás aqui em meus braços. O padre supo fazer deste pecado arrependido uma festa. E chamou a los empregados, deprisa, tragam a melhor túnica e o anillo para poner en el dedo de mi hijo, sandálias para sus pies, tragam o novilho gordo e lo matem, vamos fazer uma festa. Este mi hijo estava perdido e ha sido encontrado. Venham todos, vamos celebrar. Eu recuperei mi hijo. Tu agora, hijo, estás a mi lado. Que felicidade! Tu arrependimento e mi perdão será nossa alegria e nossa felicidade. E nessa história contada por Jesus, tão bonita, considerada a mais bonita de todas as parábolas de Jesus, sacamos o exemplo da misericórdia do Padre. A figura do hijo pródigo que retorna à casa deixa claro para nós o segundo aspecto que devemos considerar
habíamos hablado del primer aspecto, que es la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es el segundo aspecto que debemos considerar como condición para la misericordia de Dios se aplique a cada caso? Essa condição que nós mesmos repetimos quando cada vez que rezamos a oração que o Senhor nos ensinou, hacemos uma proposta, hacemos um contrato bilateral com Deus. O próprio Cristo nos recomendou isto. Perdona nossas ofensas, como também perdonamos a los que nos ofendem. Se corremos aqui e colocamos assim, que vamos ler? Pedimos a Deus, não perdona nossas ofensas, porque nós não perdonamos a los que nos ofendem. É um contrato que hacemos com Deus, todos os dias. E se rezamos esse rosário, repetimos o contrato, quantas vezes por dia? 5, 20 vezes. Se rezamos o rosário completo, pelo menos 20 vezes. Rezamos o Pai Nosso, e quantas vezes repetimos isso? E nós mesmos decimos a Deus, perdona-me, Senhor, em la mesma medida em que eu perdono a los demás. Colocando ao revés, não perdona quando não perdono a los demás. Então, se a misericórdia de Deus é infinita e ilimitada, nós proponemos um contrato com Deus e colocamos um limite que é de nossa ação, de nossa atitude em relação a nossos irmãos, donde vamos receber o perdão de Deus em la mesma medida em que perdonamos a nosso irmão. Somos medidos com a mesma medida com que medimos os demás. A medida, o límite que nós colocamos a la misericórdia de Deus é a medida em que perdonamos a nossos irmãos. Portanto, hablamos tanto em misericórdia, pedimos tanto a misericórdia, nos gusta tanto a misericórdia, quando se aplica de los demás para mim. Pero quantas vezes me falta a misericórdia de mim para mi irmão? Cabe aqui recordar a parábola del servo despiadado. Vocês conhecem essa parábola. É chamado por seu patrão para restituir uma grande suma, pero suplica de rodillas que ele perdone a deuda. Tipo, tinha uma deuda enorme, vai a seu patrão e lhe pede, por favor, não pode pagar, etc. E ele tipo, muito dinheiro, pero está bem, te perdono. Depois, que passou? Ele vai encontrar um amigo suyo que lhe devia alguns cêntimos. E diz, paga-me. E o outro se põe de rodilhas, por favor, isso é uma situação difícil e tal. Lo agarra ao cuello e diz, não te pagas, me pagas ou te mato e não sei quanto, te vou entregar à justiça. E depois o patrão se queda sabendo o que havia passado e manda chamá-lo. Então, eu te perdonei uma deuda enorme e tu não perdonas a tu companheiro uma deuda tão chiquita. E que hizo com ele? Lo mandou à cárcel. Se aplicamos isto a nossa vida humana em relação com Deus, que significa a cárcel? Então, se queremos a misericórdia de Deus, não podemos atuar como o servo despiadado, sino actuar com verdadeira misericórdia. E Jesus conclui, lo mesmo hará também mi Padre Celestial com ustedes, se não perdonam de coração a seus irmãos. Lo mesmo hará nosso Padre com ustedes, se não perdonam com misericórdia a seus irmãos. Portanto, cumprida esta única condição, que é o reconhecimento da culpa, o padre do hijo pródigo interrompe o discurso do hijo, como vimos, e lo coma com todas as demonstrações de amor. Então, que hacía falta para o padre perdonar al hijo pródigo? Que ele volviera a la casa. Solo isto. En el padre não cambia nada. O amor del padre não havia cambiado em nada. Era sempre o mesmo. Estava disposto a perdoná-lo em qualquer momento. Pero esse perdão só ha chegado quando o hijo retornou a la casa. Então, de la parte de Deus, não falta nada. Sí, de la parte nuestra falta. Assim, Deus deseja perdonar-nos. Deus nos espera, quase podíamos dizer com ânsia, para exercer sua misericórdia. É o que Cristo revela sobre seu sagrado coração, a Santa Margarida Maria Alacoque. Uma devoção que não existe desde o início da igreja, não. Existe a partir de Santa Margarita Maria, é que sale esta devoção. E que Cristo disse para ela, a medida de meu amor, a medida de misericórdia com as almas caídas, não tem limites.
Eu desejo perdonar. Eu descanso perdonando. Eu sempre estou esperando-los com amor. Que não se desanimem. Que venham, que se echem sem temor em meus braços. São palavras que o próprio Sagrado Coração de Jesus pide a Santa Margarita Maria Alacoque que haga-se conhecer no mundo. O desejo que Cristo tem de perdonar. E quem necessita para que isso se aplique? Que se echem sem temor em meus braços. Efectivamente, a misericórdia do coração de Jesus é inagotável. É fogo, e fogo que deseja abrasar a las almas frias e indiferentes, porque Cristo las ama. El camino de las almas piedosas para avançar en la perfección y alcanzar el cielo. Cristo es el camino para alcanzar el cielo, para alcanzar la perfección. Isso deixa claro que o caminho para encontrar a misericórdia divina não é difícil. O caminho para encontrar a misericórdia divina não está lejos, não está lejano. É entregar-se com confiança, sem dudar da bondade do coração de Jesus e sem dudar de sua misericórdia.